Lembra daqueles programas infantis que tinha uma apresentadora ou apresentador que fazia brincadeiras, ensinava coisas e passava desenho? Era tão legal e de repente acabou. Hoje nós vamos relembrar por que mesmo que saiu do ar. E um detalhe, esse vídeo será dividido em duas partes para não ficar muito longo. Olá, bem-vindos ao LeoTV, eu sou o Léo Cordeiro. Se você está chegando agora, estou aqui toda semana com vídeos novos às sextas-feiras. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Isso vale para você que já é inscrito também, ative o sininho. Aliás, o YouTube desinscreve quem demora muito para interagir. E me acompanhe também no blog Leonel Online, além do Instagram. Tem o meu perfil e o perfil do canal. Os links, além de aparecer aqui na tela, eu deixo sempre na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então vamos lá, para relembrar os programas principais, né, os infantis da TV, e por que eles saíram do ar, vamos até o início da década de 1980, mais precisamente em 1981, quando o SBT entrou no ar. O Silvio Santos tinha os direitos do Bozo, que é um personagem criado nos Estados Unidos, e não vamos entrar nos detalhes de onde veio, quem criou e tal. O que importa agora é que o palhaço Bozo reinava absoluto nas manhãs e era uma dor de cabeça para a Globo. Então a Globo, querendo aumentar a sua audiência, pediu que a direção criasse um programa infantil com tema de circo também. E assim o grupo Balão Mágico, formado por Simoni, Mike e Toby, que já existia, inclusive tinha um álbum lançado, foram convidados para estrelar o programa com o mesmo nome do grupo. Aliás, no começo, só a Simoni foi convidada e foram criados alguns personagens para auxiliá-la, como o Fofão. Depois os dois meninos passaram a fazer parte do programa também. O Balão Mágico estreou na Globo em março de 1983, mas a emissora continuava perdendo para o SBT. E 3 meses depois da estreia do Balão Mágico, a então modelo Xuxa Meneghel estreou no comando do Clube da Criança na Rede Manchete, que aliás a emissora tinha entrado no ar um dia antes do programa dela estrear. Isso foi em junho de 1983. Depois de alguns anos, em algum momento, os diretores da Globo perceberam que a Xuxa poderia ser um reforço para as manhãs infantis da emissora e a convidaram para apresentar um programa lá. Ela aceitou, dando fim ao Clube da Criança pela primeira vez. E assim, em 1986, deixou a Rede Manchete e abandonou a carreira de modelo para dedicar-se integralmente à carreira de apresentadora. A princípio, ela dividiria a grade da manhã com o Balão Mágico, mas a Simoni não quis. Ela optou por sair do programa e decretou o fim do Balão Mágico. Eu acho um pouco engraçado porque a Simoni era uma bostinha, como a gente costuma dizer no sul do Brasil, e já tinha esse poder de decisão, Em entrevistas, bem mais tarde, ela disse que na época ficou muito chateada com a entrada da Xuxa. Sentiu que estavam tirando algo dela para dar a outra pessoa, e por isso decidiu não continuar. Isso com quantos anos? 5, 6, 7 anos. Quando a Simoni saiu, a Luciane Pinheiro assumiu o comando do programa, mas durou pouco tempo, até porque ela não fazia parte do grupo musical. Dessa forma, a Xuxa reinou sozinha na Globo e tomou a audiência do SBT. A Simoni foi para a Rede Manchete e estreou um programa chamado Nave da Fantasia, quase nos mesmos moldes do Balão Mágico. E Silvio Santos, vendo que a fórmula do show dava certo, resolveu criar a sua própria Xuxa. Ele pediu que produzissem um programa similar para Mara Maravilha, e que era uma espécie de Celso Portiolli e Luiz Ricardo lá no SBT, ou seja, era realocada de um programa a outro. A Mara tinha apresentado alguns programas na emissora, além de fazer parte do júri do show de calouros com o próprio Silvio Santos e de ser repórter do Viva a Noite com o Gugu. Então, em abril de 1987, estreou o show Maravilha nas tardes do SBT e não é que funcionou. O programa superou todas as expectativas, tinha praticamente a mesma audiência do show da Xuxa, mas não era uma concorrente direta porque passava em horário diferente. Enquanto isso, lá na Manchete, a Simoni deixou o Nave da Fantasia e a Angélica foi colocada em seu lugar. Bom, eu já vi a Simoni dizendo que saiu de férias, mas ela não voltou ao programa. E o dono da Manchete não estava satisfeito com a audiência do infantil e pediu que acabassem com ele de uma vez. E todo mundo deveria ser demitido. Esse foi o fim da Nave da Fantasia. Mas o diretor Sherman, desobedecendo o patrão, poupou a Angélica, até porque foi ele que colocou a Angélica lá dentro do programa. E manteve ela meio escondida na emissora, colocando ela no ar em horários em que o Adolfo Bloch não assistia a TV. Até que teve a oportunidade de colocar o Clube da Criança de novo no ar, e fez dela uma o quê? Uma nova Xuxa. Sim, senhores.
A fórmula popularizada pela Rainha dos Baixinhos era infalível, né? Por isso ela se tornou a rainha, porque além de popularizar um novo jeito de fazer programa, as outras emissoras a idolatravam, as outras apresentadoras a idolatravam. Então, em outubro de 1987, a Angélica estreou no Clube da Criança. Estava formada aí a trindade das músicas infantis, né? A Xuxa, a Mari e a Angélica, as três maiores representantes do universo infantil das três maiores emissoras da época, o SBT, a Manchete e a Globo. Mas elas não estavam sós, né? Porque um pouco antes de Angélica estrear no Clube da Criança, em junho, o Sérgio Malandro, que já estava no SBT também, estreou o infantil Hora do Capeta, pelas manhãs. Em 1988, o Silvio Santos convidou a Simone também, e deu para ela o Do Ré Mi Fá Sol Lá Simone. Todo conceitual, tinha a fada que a cada dia estava vestida de uma cor diferente, né? Abordava temas ecológicos, mas não durou muito. Um ano depois, ela deixou o infantil. Parece que a audiência não estava satisfatória, né? E a Simone não assumia a responsabilidade. Em uma entrevista, anos depois, ela deixou entender que estava sendo boicotada. Não, essa entrevista foi naquela época mesmo. Ela deixou entender que estava sendo boicotada, que alguns assistentes de palco apareciam, né, mais do que ela, e não estava gostando do formato do programa, porque não podia ser muito natural. E foi assim que o Do Ré Mi Fá Sol Lá Simone saiu do ar em 1989. Na verdade, não saiu. Ela ganhou um novo programa chamado Show da Simone, que passava às 7h30 da manhã. Tinha em média 3 pontos, com um pico de 6, o que para a faixa de horário era maravilhoso. E no mesmo Mariane assumiu o Do Ré Mi Fá Sol Lá Si Simone. E se deu muito bem. Também neste ano, o Sérgio Malandro gravou o filme Lua de Cristal com a Xuxa e foi contratado pela Globo. Assim, em 1990, o Hora do Capeta chegou ao fim. Nesse ano, o programa da Mariane mudou de nome e de cenário, ou seja, se transformou em outro programa. Passou a ser chamado só Mariane. Então, assim acabou o Do Ré Mi Fá Sol Lá Si. E Simone, descontente de novo, desistiu do seu infantil. Mais tarde, ela disse que não se realizava apresentando e preferiu direcionar sua energia na carreira musical. Assim chegou ao fim o show da Simone. Em 1991, o SBT estava com 2 problemas em relação ao programa do Bozo. Um era a dificuldade de renovar a licença, né, para seguir explorando a imagem do palhaço. E o outro era a saúde frágil de Décio Roberto, o único intérprete do personagem naquele momento. Assim, em março, o infantil saiu do ar. No mesmo ano, o Décio faleceu. Foi nesse ano que a Eliana foi convidada para fazer teste como apresentadora. Ela era integrante do grupo musical Banana Split. A gravação foi feita no cenário do programa da Mariane, e a Cristina Rocha também gravou pilotos, mas a Eliana acabou sendo contratada para ocupar o horário na faixa da manhã e estreou Festolândia. Nessa época, o SBT passava por uma crise financeira, né, e não atendia aos pedidos de melhoria da Mariane para o seu programa, que então resolveu cortar o cabelo. Inicialmente, o Silvio Santos resolveu castigá-la, colocando-a num horário que era bem cedinho, que era da Simone, às 7h30. Pouco tempo depois, ela foi demitida. E então, dessa forma, acabou o programa da Mariane, porque ela cortou o cabelo sem permissão. O programa Festolândia não vingou. Não deu o resultado esperado e era caro para mantê-lo no ar. Primeiro se tornou semanal, depois saiu do ar. Foi assim que acabou o Festolândia, por falta de audiência, né? E sem audiência, os anunciantes não investem no horário. Durou mais ou menos 4 meses. Em 1992, o programa Show do Malandro, que era um musical nas tardes e sábados, se converteu em infantil e diário. Ia ao ar às 8 da manhã, antecedendo o show da Xuxa. Desse ano, a Xuxa decidiu acabar com seu programa. Ela apresentava simultaneamente um programa similar na Argentina, outro na Espanha, e tinha recebido convite para estrear nos Estados Unidos, e também tinha sido sondada por uma emissora da Itália. Inclusive chegou a gravar um piloto em inglês no cenário do show da Xuxa. And now, my kiss goes to... Já em relação ao fim do show, há muitas incoerências. Inicialmente ela dizia que acabar com o programa antes que se desgastasse era uma forma de preservá-lo. Depois eu vi ela dizendo que ela queria continuar com o mesmo formato, só que semanalmente, né, já que não podia seguir gravar o mesmo ritmo devido à sua carreira internacional. E aí depois ela disse que foi pressionada a acabar porque alegaram que o formato estava desgastado e, tristemente, assim se acabou o show da Xuxa. Uma coisa que não entendi é que no último dia do show da Xuxa, no último programa,
Ela recebeu todas as pessoas que ajudaram, né, o programa a fazer a história. Estava lá o Cid Guerreiro, que foi o compositor de Larier, Maurício de Souza, que foi o desenhador do cenário, enfim. Aí a Simone apareceu cantando e chorando, né? Ela nunca teve um vínculo com o programa. Será que é por ter cedido o horário? E com a saída da Xuxa da grade infantil, o Sérgio Malandro também saiu do ar. A emissora optou por renovar a grade com o novo formato de infantil e assim acabou o Show do Malandro, que era a versão masculina do Show da Xuxa. Nesse ano, a Rede Manchete estava sendo vendida e o Clube da Criança passou por algumas alterações. Primeiro foi para amanhã e mudou a gravação para São Paulo, depois voltou às tardes. A emissora tinha planos até de dar novos programas para a Angélica, mas ela resolveu aceitar o convite do Silvio Santos e assinou com o SBT. Assim, o Clube da Criança acabou pela segunda vez. Em 1993, influenciada pelo sucesso da série Família Dinossauros, a Rede Globo estreou o programa TV Colosso, que era apresentado completamente por bonecos. E no mesmo ano, a atriz Mila Krish aceitou o desafio de comandar o Clube da Criança na Rede Manchete, com uma linguagem circense. Ainda em 1993, depois de anos apresentando desenhos animados diante de uma tela de chroma key, Eliana ganhou um programa mais bem elaborado, diferente dos formatos que dominavam as emissoras. Ela estreou o Bom Dia e Companhia. A Angélica também, né, apresentaria algo diferente do que já havia feito, mas acabou não gostando do resultado dos pilotos. Era um projeto muito distinto do que ela fez. E depois de vários ajustes e troca da equipe, até da produção, ela estreou o caso da Angélica no bom e velho formato do programa infantil com plateia. Foi o início das tretas entre ela e Mara Maravilha, né? Rolou aquela fofoca de revistas que a Mara havia feito macumba para Angélica, e assim em 1994 a Baianinha saiu do SBT. Mas as razões foram outras, né? Na verdade, esse boato parece que contribuiu, né? Porém a direção da emissora queria cortar gastos e o programa da Mara passaria por uma reforma radical. Parecia mais uma perseguição do diretor. Ela perderia a plateia, os assistentes de palco e passaria a fazer matérias, né, na rua, nos shoppings. E ela achou que era um retrocesso na sua carreira. Então é claro que não aceitou e optou por não renovar o contrato. E ainda tinha a possibilidade de apresentar um programa na Argentina, né, o que de fato aconteceu. Assim chegou ao fim o bem-sucedido Show Maravilha. E chegou ao fim também a primeira parte dessa série. Conseguirão as três divas da Trindade Infantil manter os seus postos? Que programas elas apresentaram depois de tudo isso e como se acabaram? E ainda, quem são as novas apresentadoras que apareceram ao longo da década de 90? Não perca o próximo episódio. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau.